Olá, meu nome é Alzira Cristina e estamos aqui trazendo mais um vídeo para o nosso canal. Lembre-se de curtir no canal, fazer a sua inscrição e compartilhar com os seus amigos e com as pessoas que você quer que fique bem com a filosofia da constelação. Falar de constelação é sempre muito bom. E falar de Bert Hellinger, quem desenvolveu a constelação, porque ele fala que não criou, ele descobriu, e a partir de todo o seu conhecimento ele desenvolveu a constelação. O Bert Hellinger fala que existem os emaranhados. Então, todos nós estamos emaranhados, presos. Quando eu falo essa palavra emaranhado, me vem uma imagem de uma linha ou uma lã, né? Quem faz tricô, crochê, já lidou com isso, né? Daquele ficar tudo emaranhado, tudo enroscado um no outro, então, e dá um trabalho danado para soltar. Ou quem pesca, às vezes também a linha de nylon dá lá os seus emaranhados e dá trabalho também para soltar. Segundo a filosofia da constelação, nós temos os nossos emaranhados, ou seja, nós ficamos enroscados, literalmente, nos nossos antepassados. E basicamente, eu vejo duas formas de nos aprisionarmos. Uma delas é em relação aos nossos pais. Então, ficamos sim presos numa dor em relação ao papai ou à mamãe. Ficamos sim presos numa dor de exclusão, nos sentimos muitas vezes excluídos ou acreditamos muitas vezes que os nossos pais não nos amam o suficiente ou carregamos mágoas, então aquele o pai ou a mãe que brigou, que bateu ou que trabalhou demais, vamos ficando presos. Então vamos crescendo, né? Nascemos de um pai e de uma mãe. Às vezes eles ou um deles são ausentes. A ausência por si só já nos causa essa dor, porque falta algo, falta alguém nessa criação, nesse desenvolver da personalidade, e na medida que vai faltando algo, faltando alguém, vai se criando um vazio. E nós vamos crescendo, vamos ouvindo os não, o papai e mamãe briga, não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo, critica, e ali a criança vai registrando a rejeição. Papai, mamãe não gosta de mim. E vai crescendo, e chega na adolescência, também é outra série de conflitos que também vem lá essa dor. Papai e mamãe não gostam de mim. Ou tem a rivalidade entre os irmãos. Então, uma série de motivos nós podemos ter para carregar uma dor, a mágoa, a tristeza, a rejeição, que vem aí na relação com os pais. Ah, Cris, mas minha relação com meu pai é muito boa, minha relação com a minha mãe é muito boa, eu não tenho problema nenhum. Tem pessoas que têm o ego mais fortalecido, que têm uma capacidade melhor de elaborar tudo o que aconteceu, o não que recebeu, consegue compreender, consegue aceitar, consegue conviver. Tem pai que trabalha demais e tem filho que sente a falta e acredita mesmo que foi ruim. E tem filhos que admiram porque o pai trabalhou demais. Nós temos, por exemplo, pessoas que viveram em situações bem difíceis e que financeiramente, com a ausência do pai, e que cresceram na vida, cresceram, fizeram faculdade, são excelentes profissionais, assim como nós temos aqueles que tiveram dificuldades na vida e não conseguiram sair da dificuldade, ficou ali preso na dor. Assim como nas famílias que tem o papai e a mamãe junto, que tem um valor financeiro confortável, às vezes um filho vai para drogas, por exemplo, e não consegue se reestruturar. Então, a estrutura de ego necessariamente não tem a ver com o pai e a mãe, mas os nossos emaranhados normalmente têm a ver com os nossos pais. Então, um dos emaranhados é a relação com os pais. Aquela mágoa que você traz
porque a mãe fez isso pela irmã, não fez por você, porque o pai falou isso, não falou aquilo. Então, todas as mágoas que tiver em relação aos seus pais te aprisionam. Todas as raivas que você passou na sua infância, na adolescência em relação aos seus pais, podem estar te aprisionando. Esse é um dos emaranhados que a constelação resolve, ou que a constelação traz para sua consciência, que a constelação traz para a luz. E a partir do momento que está na luz, você consegue ver, enxergar e transformar dentro de você. E o outro emaranhado são dos antepassados, então das histórias dos nossos avós, bisavós, tataravós, tetravós. Nós estamos vinculados às histórias deles. Então, se o meu avô, né, uns 2 anos eu soube que o pai do meu pai perdeu tudo numa seca lá no Nordeste na década de 50, 60, acho que na década de 60. Ele era muito bem vivido e perdeu tudo. Então, qual a probabilidade dos filhos, os netos, bisnetos, tataranetos também passar por dificuldades financeiras, passar por perdas financeiras de bem é grande, porque essa história, por mais que não se fale, e às vezes é exatamente por não falar, né? Então ninguém que estava falando, o avô, ou o pai, ou o bisavô perdeu, foi à falência, ninguém está falando essas histórias. É onde a gente fala que exclui. A história é excluída, as pessoas são excluídas. Ficou lá atrás. E quando isso fica lá atrás, a dor, ela está registrada no sistema familiar. Ela está registrada na forma como somos tratados, como filhos, como os netos. Também estamos lá vinculados pelo inconsciente coletivo. Então, aquilo que os nossos antepassados passaram está em nós, né? Está até no nosso DNA e nos aprisiona. Então, muitas vezes eu repito a história do avô ou da avó e eu nem sei o que aconteceu essa história. Às vezes eu repito a história do tataravô e eu nem sei o que aconteceu. Mas imagina lá, minha mãe nasceu em 1935. Então, os meus avós são de 1910, os meus tataravós de 1800, né, em 90 e 80. É muito tempo atrás, muito tempo atrás. Como eram tratadas as mulheres naquela época? Como viviam os homens? Como era a vida? Quanta dor essas pessoas, nossos tataravós, bisavós, até os nossos avós, tiveram que passar. Quantos desafios eles tiveram que passar? Quando eu penso nesses desafios, né? Eu penso mesmo em morte, pessoas que foram assassinadas, pessoas que tiraram a própria vida, pessoas que passaram fome, mulheres que foram abusadas, que foram agredidas. E tudo isso vem no inconsciente coletivo, vem no nosso DNA. Essa história está em nós, é a nossa história, é a dos nossos antepassados. Então, basicamente, são esses dois aprisionamentos que nós trabalhamos na constelação. A nossa dor em relação aos nossos pais e os excluídos, ou as histórias excluídas lá do passado. Quer conhecer a constelação? Né? Por esse relato, você vê, não tem nada além disso, de olhar as relações familiares, olhar mesmo para essa história, para as repetições de padrões, para as maldições hereditárias. É essa a função da constelação, é gerar uma informação e mostrar, olha, você está preso em tal situação, né? Quando eu fiz a primeira constelação, eu estava presa numa mágoa, porque eu achava que minha mãe amava mais os meus irmãos do que eu. Quando eu olhei a imagem, porque a gente trabalha com representantes, então a gente faz uma imagem, um representante para a mãe, um representante para o pai. E a imagem que eu vi foi minha mãe olhando para o pai dela que havia sido assassinado. Quando eu olho aquela imagem, me veio um insight. Minha mãe passou a vida presa naquela dor. Por mais que ela fosse uma boa mãe, por mais que ela trabalhou, cresceu, nos criou, educou, passou valores, ela passou a vida presa naquela dor. Ela não conseguia ser a mãe que eu queria. E ali eu tive um insight. Olhando aquela cena, é que eu transformei a minha relação com a minha mãe. Eu transformei, não foi ela, fui eu. Então era eu que não deixava ela
se aproximar, ou era eu que dava um significado na relação. E aí, depois daquela imagem, eu ressignifiquei. E é importante que vocês percebam que a constelação é isso, não tem nada além disso. Lógico que nós temos aí um Brasil bem eclético e tem profissionais que misturam a constelação, né, com outras terapias, com crenças, enfim. Mas eu venho trabalhando com a constelação exatamente como o Bert Hellinger ensinou, nada mais e nada menos, e há 16 anos e tem dado muito certo. Também venho formando consteladores há 10 anos. Este ano faz 10 anos que eu iniciei a primeira turma, em 2015, e hoje eu tenho 34 turmas, entre formados e em formação. E é com ética, com amor, com responsabilidade, de não misturar, de trazer a constelação da forma como ensinou o mestre. O essencial é simples. Quer fazer sua constelação? É só entrar em contato. Quer fazer sua formação? É só entrar em contato. Espero você. Quer tirar dúvidas? Comente, manda mensagem para mim e a gente conversa.